Esses dias eu resolvi assistir um anime chinês e fazer um recap dele para vocês, e dessa vez eu escolhi essa obra-prima com mais de 50 episódios. Bom, antes de começar essa história, já pode pegar o seu prato de almoço e também não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com o seu parceiro, caso você curta esse vídeo, beleza? Essa é uma história sobre humanos normais e seres imortais que vivem acima das nuvens, e o personagem principal aqui é um garoto que vive acendendo um incenso no topo de uma montanha, e tal atitude irrita muito um certo imortal, já que é a 13ª vez que o garoto vem acendendo um incenso e o imortal nunca consegue o pegar cometendo esse ato. Lá estava mais uma vez o garoto levantando o incenso o máximo que ele podia, tentando a todo custo chamar a atenção do imortal para levá-lo para a terra do cultivo. Na mente do garoto, ele acreditava que as pessoas da vila estavam tristes pelo fato de que um dia ele irá partir, mas a verdade é que todos da sua pequena vila desejam que o garoto seja sacrificado a um imortal, para que assim raios parem de cair, assustando e matando galinhas e pessoas. Como de costume, toda vez que o garoto ligava o incenso, vários raios começavam a cair, mas dessa vez ele se manteve firme, sem descer a montanha. No entanto, como o imortal não apareceu, o garoto decidiu voltar e tentar no próximo dia. Felizmente, nesse exato momento, o imortal apareceu, reclamando do incenso que o garoto vivia acendendo. Em resposta a isso, o garoto disse que ele é o herdeiro da sua família e que eles tinham um contrato para que o filho dele se tornasse um cultivador. No entanto, a família dele morreu e desde então ele tem vivido uma vida miserável ao custo das pessoas da vila. Ele deseja se tornar um imortal para dar orgulho a todos. O imortal ouve toda a história triste do garoto e aceita o levar para treinar como um membro da sua seita. Ao ouvir isso, o garoto se surpreende por ter conseguido um passe livre para o mundo imortal. Então ele decide partir, deixando suas últimas palavras para as pessoas da sua vila, que no caso era um simples anúncio de que ele iria retornar um dia para deixar todos orgulhosos. Quando ele disse isso, todos que estavam comemorando correram para dentro das suas casas com medo. Um tempo depois, vemos o garoto chegando no mundo imortal, voando na espada voadora do seu anfitrião. Assim, eles finalmente chegam na seita Rio Espiritual, localizada na montanha da nuvem perfumada. Enquanto voava na espada, o garoto viu o mestre dessa montanha sendo recebido por todos, e ele ficou perguntando para o imortal o quão famoso ele é, já que todos o adoram. No entanto, ele não obteve respostas. A única coisa que o imortal fez foi o levar para o lugar onde ele irá cultivar. Quando o imortal se vai, o garoto conhece seu novo parceiro, que é um homem grande carregando uma faca afiada em sua cintura. O garoto se apresenta a ele como Bai Xiaoxun, e o homem chamado Zhang Dahai promete deixá-lo muito mais forte. Do nada, um garoto aparece bastante irritado. Tudo isso por conta do Bai ter se tornado um parceiro do Zhang. Pelo visto, esse garoto estava juntando dinheiro para se unir a eles, e agora ele acredita que o Bai roubou o seu lugar. Por isso, ele usa sua energia espiritual em uma espada de madeira e tenta matar o Bai. Nesse momento, o Zhang defende o nosso personagem principal e retruca o ataque do inimigo, mas o garoto usa o sangue que estava saindo do seu nariz para invocar um pássaro de sangue e forçar o Bai Xiaoxun para um duelo de sangue. Feito isso, o garoto vai embora e o Bai fica sem entender nada do que acabou de acontecer. Então, o Zhang tenta o animar, dizendo que basta ele não lutar contra aquele cara, que nada irá acontecer. Dito isso, ele leva o Bai para conhecer os seus novos companheiros além dele. O Zhang diz que eles são chamados de forno por todos os lados, pois o dever dele é prover comida espiritual para os anciões da seita, sendo essas comidas espirituais para aumentar o nível do cultivo. E agora que o Bai faz parte do forno, ele será chamado de o nono irmão gordo. Após ser nomeado e conhecer os seus novos companheiros, o Bai é levado para escolher o seu novo artefato divino, sendo uma tradição da galera dos fornos usar uma panela nas costas como artefato divino. Mas o Zhang diz que usar uma panela nas costas mostrará a todos que ele faz parte dos fornos, por isso ele deve escolher uma. O garoto dá um passo à frente e depois de algumas horas escolhendo a sua panela favorita, ele acaba optando por usar uma panela que na verdade é o casco de uma tartaruga, sendo esse casco tão antigo que ninguém sabe o quanto tempo ele está ali esperando um mestre. Todos dão risada da escolha dele, mas o garoto decide ficar com essa panela, pois ele gostou bastante dela. Após a escolha, o Zhang promete ensinar o Bai uma maneira de cultivo para a imortalidade, e isso deixa o Bai muito feliz. Mas durante a noite ele fica pensando naquele que deseja o matar. Sem sono, o Bai decide aprender as técnicas de cultivo que ele recebeu. De acordo com o que o humano Zhang disse, ele precisa evoluir o seu nível no cultivo para desbloquear mais habilidades para usar. E depois de muito treino, com bastante sorte, talvez o Bai alcance o estabelecimento da fundação. Mas antes disso, ele precisa completar o seu primeiro treino, que no caso é a condensação do Qi. Durante a sua sessão de treino, o Bai estava frustrado, pois ele não conseguia sentir energia espiritual alguma correndo em suas veias. Do nada, ele ouviu um som, e ao verificar o que era, ele descobriu os membros dos fornos comendo loucamente a comida do lugar. Após ver tal cena, o Bai foi pego e obrigado a ficar ali com eles. Enquanto isso, do lado de fora desse lugar, aquele que fez um desafio até a morte estava esperando apenas uma simples oportunidade para acabar com a vida do pobre Bai. De volta ao Bai, bom, ele foi obrigado a comer a comida espiritual até não aguentar mais. Tudo isso para que ele não pudesse informar a ninguém sobre o furto de comida espiritual que acontece toda noite nos fornos. O Bai come, comemora com todos e até mesmo
mesmo dá novas dicas de preparo e organização das comidas espirituais, e isso faz todos darem boas-vindas a ele e o chamarem de novo companheiro. Após comer tanto, o Bai começou a sentir o seu corpo quente, e após mergulhar o seu rosto na água, ele sentiu o sangue escorrer pelo seu nariz, e ao ver isso, seus amigos gordos recomendaram que ele comesse mais arroz espiritual. No dia seguinte, depois de tanta comida espiritual, o Bai finalmente conseguiu sentir a sua energia, sendo esse o primeiro sinal de que ele pode se tornar um imortal. Do nada, ele sentiu uma fome intensa, e então ele foi preparar um pequeno grão de arroz espiritual, mas ao colocá-lo na sua panela, o grão de arroz começou a brilhar. Um tempo depois, descobrimos que o Bai atingiu o primeiro nível da condensação de Ki. O garoto agradece aos seus companheiros e diz que a sua evolução foi graças ao grão de arroz brilhante que eles o deram. Ao ouvir sobre o arroz brilhante, todos dão risada e dizem que não existe um arroz que brilha. O máximo que eles têm aqui é o famoso arroz espiritual. Um companheiro diz que o garoto deve ter bebido demais na noite passada, mas o Bai se lembra claramente do arroz brilhante. Então o Zhang diz a ele que eles só têm comida espiritual e que algo superior a isso seria uma comida refinada. E falando sobre refinamento, eles informam ao Bai 3 maneiras de se refinar algo. A primeira é através de pílulas feitas de itens especiais coletados. A segunda é o refinamento de armas e objetos. E a terceira forma de refino é invocando energia suficiente do céu para atingir tal refino. Essa última forma permite refinar o item mais de uma vez. E a seita espiritual que todos dessa montanha fazem parte mantém uma espada que já foi refinada mais de 10 vezes. Depois de ouvir tudo isso, o Bai chegou à conclusão de que a sua panela de casco de tartaruga é um item especial para refinar coisas. E com medo de perder a sua panela especial, ele decidiu manter isso em segredo de todos. Assim, o Bai segue sua vida, treinando diligentemente, enquanto do lado de fora, aquele garoto ainda aguardava uma oportunidade de o eliminar. Durante o seu treino intenso, o Bai tem a ideia de refinar armas e outras coisas. Assim, ele obtém a sua primeira arma no nível 2 de refino. Mas após fazer isso, a sua panela começa a absorver um monte de energia espiritual. E o Bai instantaneamente sente que perdeu algo, e do nada, uma mecha do seu cabelo perde a cor e cai. Instantaneamente, o garoto entende que essa panela está levando a sua longevidade como moeda de troca para os refinamentos. E isso faz gritar bem alto em desespero, pois não há nada mais importante para ele que a sua vida. Ele se irrita e tenta se livrar da panela, mas a culpa não é do artefato divino, e sim daquele que o desafiou para uma luta até a morte. Ao pensar nisso, o garoto se irrita e decide remover a cabeça do seu inimigo com a sua nova força adquirida através do refino. No entanto, o inimigo já desistiu de o derrotar, e quando o Bai descobre isso, ele fica pior ainda, pois ele gastou a sua longevidade à toa. Felizmente, um dos seus amigos gordos informa ao Bai de uma missão que irá aumentar a sua longevidade em 1 ano, e obviamente o Bai não irá deixar essa oportunidade passar. No dia seguinte, o garoto sai logo cedo para comprar os itens necessários para realizar essa missão. E infelizmente, o lugar para comprar as coisas estava muito cheio, e o dinheiro que o Bai recebeu não era o suficiente para adquirir algo. O Bai descobre que os seus amigos do forno na verdade são pobres. O seu desafiante até a morte aparece, tentando o diminuir por ele ter se escondido por todos esses dias dentro de casa. O Bai se prepara para lutar, mas ele vê alguns supervisores atrás do seu inimigo. Então ele recua, tentando evitar uma briga, mas o seu inimigo o segue e os supervisores também. Acontece que eles têm uma batalha marcada, então ambos devem lutar sob a supervisão deles. Os amigos do Bai veem a furada em que o novo membro dos fornos se meteu, mas eles ainda querem o ajudar. E ao mesmo tempo em que a batalha entre o Bai e o seu inimigo se iniciou, o Zhang e um supervisor estavam lutando, e os dois têm quase o mesmo nível de poder. Do nada, os dois homens lutando ouvem o supervisor dizer que a batalha terminou. Todos se voltam para ver o resultado, e felizmente, o Bai foi o vencedor, e ele estava descontando toda a sua raiva na cara do seu inimigo, pois por culpa dele, o Bai perdeu 1 ano de sua longevidade. No fim, o Bai deixou o seu inimigo sair vivo, mas prometeu ir atrás da longevidade dele, se ele não conseguir a repor. E o garoto derrotado usa suas últimas forças para dizer que o Bai está no nível 3 do refino de condensação, e ao ouvir isso, os seus amigos dos fornos ficam muito orgulhosos do Bai. Já o supervisor, que deveria apenas os observar e julgar, promete de alguma maneira se vingar do Bai. Do nada, um evento especial se inicia, e de acordo com o grande Zhang, esse é um evento para escolher um discípulo externo. O Zhang diz que a galera dos fornos nunca participaram disso, mas o Bai enxerga uma ótima oportunidade nesse evento para todos eles. Do outro lado da tela, uma carruagem nobre chega, e dela, uma mulher que se alimenta muito bem diz para sua mestra que eles chegaram. Dentro da carruagem, uma linda garota de cabelos rosa aparece. O seu nome é Hou Xiaomei, e ela também veio para ser escolhida para a seita externa. A chegada dela acaba sendo ofuscada pela entrada do pessoal dos fornos, e todos ficam chocados ao os ver nesse lugar, pois em todos esses anos de cultivo, os membros dos fornos nunca tentaram ser recrutados para uma seita externa. O teste agora está prestes a começar, e todos estão bastante animados para participar do recrutamento. O Bai diz aos seus amigos que eles devem seguir o plano a todo custo. Dito isso, voltamos para a noite passada, onde o Bai planejava obter todas as 3 melhores colocações
colocações, para que todos os membros dos fornos pudessem ganhar muitas moedas espirituais em troca das suas colocações. Essa competição é muito disputada, por isso todos deixam o Bai montar um plano para a vitória. O Bai decidiu que eles primeiro iriam esperar e deixar os seus inimigos ficarem na frente, batendo uns nos outros. A sua ideia é que todos poupem suas energias e sigam o caminho sem nenhuma armadilha, e depois que muitos já tiverem sido eliminados, eles irão entrar em ação. Além de um plano, todos também realizaram uma pesada rotina de treino. Mesmo seguindo o plano do Bai, eles ainda acabaram se deparando com muitos competidores ativos no meio do caminho, mas felizmente o pessoal dos fornos são grandes e fortes o bastante para jogar os inimigos que estavam no caminho para longe. Bem à frente da competição, um homem estava dando tudo de si para subir, e além de enfrentar a pressão da montanha a cada passo, ele também estava tendo que lidar com um cara segurando sua roupa. Do nada, o Bai passou correndo pelos dois, os deixando surpresos por ele conseguir se mover tão bem sob a pressão atual da montanha. Durante o caminho, o Zhang percebeu aquele supervisor os seguindo. O supervisor estava querendo descobrir o porquê de todos os fornos estarem participando desse evento logo agora, já que eles nunca mostraram interesse em participar disso antes. O Zhang não estava indo contra as regras, então não havia motivos para ele parar. Por isso, ele lidou rapidamente com o inimigo, o prendendo com algumas raízes de árvore. Bem à frente da corrida maluca estava o Bai, e agora o seu último obstáculo era passar por algumas pedras voadoras sem cair. Felizmente, uma queda dessa altura não resultaria em morte, devido às proteções espirituais, mas o Bai não acredita nessa proteção e tem medo de realmente morrer. Então o Bai segue pelo caminho sendo medroso, e por conta de um pouco de vento aleatório, ele acaba caindo, mas felizmente ele já havia terminado todo o caminho. Agora ele está na reta final para a seita externa, e no fim o Bai e os seus amigos dos fornos chegam ocupando os 3 primeiros lugares, e agora basta eles passarem por aquele portão que eles poderão iniciar o verdadeiro treinamento para se tornar um imortal, sendo agora da seita externa. Logo atrás deles, 2 candidatos interessados em entrar para a seita externa chegam. Então o Bai e os seus amigos dos fornos iniciam um teatro para conseguir 200 moedas espirituais desses outros competidores em troca do lugar deles para passar pelo portão. Obviamente, os outros competidores ficam emocionados com o teatro magnífico do Bai e começam a deixar as suas bolsas recheadas de moedas para trás. No entanto, o homem do salão de execução, que estava presente vendo tudo isso, chamou a atenção deles, pois de acordo com ele, isso é completamente contra as regras. O homem estava muito irritado, então o Bai, fingindo ser um pobre garoto inocente, pergunta para o homem qual regra eles quebraram. No entanto, o homem não conseguiu pensar em nada no momento. Então, numa tentativa de ajudar o cara, o Bai começa a citar todas as regras da seita. Ele chega a citar mais de 400 regras da seita, e pelo visto, ele não foi contra nenhuma delas. Assim, o Bai continua a vender as posições deles para os interessados. Ele literalmente inicia um leilão para ver quem dá mais pelas vagas, e enquanto todos brigam oferecendo mais e mais dinheiro, a garota do cabelo rosa apareceu com uma bolsa enorme de moedas espirituais. Obviamente, ele vende a passagem para a garota, e ela atravessa a porta com bastante felicidade. Na hora de vender a última passagem, o supervisor aparece, dizendo que fazer leilão das vagas é contra as regras. Mas mesmo em todas as mais de 400 regras da seita, não existe nada que os proíba de fazer isso. Então eles decidem que os 3 devem ser levados para alguns superiores decidirem o que fazer. No entanto, enquanto todos caminhavam em direção ao lugar, aquele supervisor pegou o Bai e o arremessou pelo portão para que ele se juntasse à seita externa. No entanto, um plot sinistro acontece e a panela de casco de tartaruga protege o Bai, fazendo com que o supervisor chato fosse mandado para a seita externa. O cara da supervisão tenta ir contra essa situação, mas agora que ele já passou pela porta, não tem mais o que fazer. Sim, ele foi o primeiro supervisor a entrar para a seita externa. No fim, o Zhang parabenizou o Bai por ser incrível e usar uma técnica que nem mesmo ele conhece. Ele também foi elogiado e recebeu os agradecimentos da Hou Xiaomei, e graças à grande bolsa de dinheiro que ela deu a eles, a condição financeira de todos os fornos irá melhorar. Agora eles têm mais de 2.000 moedas espirituais para gastar, e o único desejo do Bai com toda essa conquista é uma pílula que irá aumentar o seu tempo de vida. Tudo isso para repor o tempo de vida que ele perdeu refinando seu poder. Tudo parecia estar indo bem, até que do nada, cada um deles foi convocado para uma seita externa diferente, e o pior de tudo é que o dinheiro que eles ganharam acabou ficando para trás. Assim, o Bai acaba sendo deixado pelo homem imortal do início com uma nova pessoa que irá o ensinar a cultivar. Tudo isso por ordem do mestre do pico, e quem vai o ensinar é esse mano do cabelo loiro, chamado Yunfei. Felizmente, como membro da seita externa, agora ele terá roupas novas, muitos itens para usar em seu treino, e principalmente o acompanhamento de um grande mestre. Durante a conversa, o Yunfei comenta sobre o fato do Bai ter sido punido pessoalmente pelo líder da seita, e em resposta, o Bai diz que ele nem mesmo teve tempo para se explicar. Agora ele terá que fazer o trabalho de um boticário, se dedicando e se esforçando muito mais do que antes. Enquanto Yunfei explicava toda a classificação de mestres e subordinados desse lugar, o Bai estava apenas fascinado com tudo, e a sua felicidade só aumenta quando ele é levado até o pavilhão das escrituras do Pico da Nuvem Perfumada. Sim, mano, os chineses adoram colocar uns nomes gigantes em suas coisas, e agora, novamente, antes de ter acesso a todo o conteúdo sobre o cultivo, o Bai novamente precisa aprender todo o conhecimento básico desse lugar, exatamente igual ele aprendeu todo o conhecimento básico sobre os fornos, aprendendo várias maneiras de preparar
preparar um prato espiritual. Após dar uma olhada no conteúdo e até mesmo bisbilhotar sobre as técnicas ancestrais, o Bai acaba ajudando um garoto que estava tendo dificuldades em achar uma escritura antiga. Sim, com apenas uma simples olhada, o Bai foi capaz de decorar a localização de tudo. Provavelmente esse garoto tem uma câmera fotográfica em sua cabeça e um cérebro capaz de conferir a informação rapidamente, sendo ele talvez um gênio, e a sua habilidade se mostrou bastante útil nesse lugar, pois agora todos passaram a perguntar para ele onde certas escrituras estavam. O Yunfei repara na grande habilidade do Bai e o elogia, afinal de contas, o ancião desse lugar está sendo afetado pela velhice e mal se lembra o lugar onde as coisas estão. Então, aproveitando que está em um lugar cheio de conhecimento antigo, o Bai decide reservar uma escritura sobre uma técnica muito poderosa que ele deseja aprender. Infelizmente, ele perdeu a noite toda tentando reservar esse livro com o ancião, que não se lembrava nem mesmo do que ele acabou de ver. No dia seguinte, vemos o Bai focado em seus estudos sobre boticária, medicina espiritual e habilidades mortais, até que do nada ele foi surpreendido pelo supervisor. Sim, o cara encontrou ele e agora deseja o eliminar. O Bai começa a fugir dele e o único jeito de se salvar foi entrando em um lugar especial, onde estava sendo realizado um exame de ervas e plantas volume 1. O Bai se sente um idiota por ter entrado em uma sala de exame, mas se ele sair do lugar, ele provavelmente seria eliminado pelo supervisor maluco. Então, o Bai decide fazer esse exame para passar o tempo. Enquanto isso, uma mulher muito popular estava fazendo o mesmo exame, e todos do lado de fora estavam torcendo loucamente por ela. E voltando para o Bai, bom, para iniciar o seu exame, ele precisa escrever a sua insígnia no boticário, e por não conseguir pensar em uma insígnia própria, ele estava demorando um pouco para fazer isso. Depois que ele finalmente cria a sua insígnia, o exame começa, e o exame se tratava de juntar as partes de plantas medicinais e colocar uma por uma completa dentro do caldeirão. E além de ter bastante experiência com ervas da sua vila, ele também acabou de ler e gravar um manuscrito sobre isso. Então ele começa a concluir esse exame rapidamente, se esforçando aí bastante, e concluindo esse teste até mesmo mais rápido do que a garota que é adorada por todos. Após o concluir, ele tentou sair de fininho para não ser pego pelo supervisor maluco. Do nada, a Hou Xiaomei o vê e começa a conversar com ele. Ela comenta sobre aquela garota que acabou de completar o mesmo exame que ele, sendo ela uma entidade especial, adorada por todos. Ao ouvir isso, o Bai começa a sonhar, pois talvez um dia ele também seja especial igual a ela. Afinal de contas, ele acabou de concluir o mesmo exame. No fim, ao invés do símbolo da garota aparecer e um som magnífico ser tocado para a felicidade de todos, pois essa garota que acabou de fazer o mesmo exame é a melhor em todos os tipos de exame até agora, quem acabou sendo o melhor nesse exame de ervas acabou sendo o Bai. Sim, o símbolo que apareceu foi o de um casco de tartaruga. Ele ficou todo feliz com o resultado, e a garota e todos que torciam por ela ficaram sem entender nada. Enquanto isso acontecia, os grandes cultivadores imortais estavam conversando sobre a garota que iria se destacar, obtendo um resultado que há anos ninguém obtém. Porém, o Bai acabou destruindo a conquista da garota, roubando o lugar dela e ainda colocando seu símbolo de tartaruga para aparecer na frente de todos. Pelo visto, o Bai é realmente um gênio, mas ninguém quer dar atenção ou elogiar o seu símbolo de tartaruga. Todos, na verdade, acharam um desenho feio e infantil, e a mulher que foi superada pelo Bai refez o teste, remontando 8.000 plantas e superando seu recorde de 7.000. No entanto, mesmo assim, o símbolo da tartaruga continuou como detentor do recorde. A mulher fica muito irritada, pois depois de todos esses anos, ninguém nunca a superou. Ela sai irritada do lugar, decidida a treinar mais e superar o seu rival. Já o Bai estava falando que será muito difícil alguém superar o recorde de montar 9.000 plantas. Assim, vemos que a rival do Bai passou uma semana inteira tentando superar a tartaruga, mas ela não conseguiu. Com o passar do tempo, a tartaruga se tornou famosa e todos começaram a inventar vários boatos positivos e negativos. E então, o irmão e um dos adoradores da garota que deveria ser a primeira colocada resolveram lidar com essa tartaruga que roubou o primeiro lugar da sua irmã. Eles começaram a gritar em público, dizendo que irão pegar a tartaruga. E aqueles que tentaram dizer que a tartaruga foi apenas mais habilidosa, acabaram a apanhando. Para piorar tudo, a garota do cabelo rosa abriu a boca, defendendo a tartaruga. Então, antes que ela fosse percebida, o Bai a salvou e disse que ela não pode derrotar um inimigo daquele porte. Mesmo após ser salva, a garota insistiu em elogiar e proteger a tartaruga, pois diferente dela que entrou nesse lugar dando dinheiro ao Bai, a tartaruga deve ser uma pessoa muito forte graças ao seu grande esforço. A garota comenta que a tartaruga provavelmente vai ganhar o prêmio supremo da seita, e esse prêmio chama a atenção do Bai. Para receber esse prêmio, é necessário ser colocado em primeiro em todos os rankings da seita. Um tempo depois, vemos que o Bai quer o tesouro, mas ele tem medo de ser encontrado. Do nada, a Hou Xiaomei aparece com um lanchinho, e o objetivo dela era simplesmente agradecer o Bai por tudo que ele fez por ela. No quarto do Bai, a garota se surpreende com a quantidade de livros e pergunta se o Bai está tentando se igualar à tartaruga. A garota pergunta se ele quer atingir o estabelecimento da fundação e comenta que atingir tal nível irá aumentar muito a sua longevidade. Isso chama a atenção do Bai e ele pede para que a Hou Xiaomei explique melhor sobre tudo isso. Então ela explica tudo perfeitamente, mas o que interessa realmente ao Bai é o fato de que atingir o estabelecimento da fundação irá dar a ele mais 100 anos de vida. A animação do Bai foi tanta que ele acabou apertando demais a mão da garota, a deixando cheia de vergonha. Então ele decidiu obter logo o primeiro
primeiro ranking em todos os desafios e conquistar o Tesouro Supremo. Assim ele ficará mais perto de conseguir mais 100 anos de vida. Mas ao mesmo tempo que ele fazia isso, os cultivadores superiores estavam chocados com esses resultados. Afinal de contas, o Bai estava fazendo tudo isso secretamente, ninguém sabia quem ele é. Então eles iniciaram uma busca poderosíssima pelo culpado. Assim, com o passar de apenas um mês, o símbolo da tartaruga foi tomando o primeiro lugar em todos os desafios. E com apenas uma torre faltando, o supervisor deu uma certa ideia ao irmão da antiga portadora das primeiras colocações, dizendo para ele ficar esperando a tartaruga aparecer. Todos se esconderam e quando o Bai começou a bater mais um recorde, eles se posicionaram do lado de fora o esperando. O Bai realmente bateu o recorde supremo, atingindo a conquista que aquela mulher deveria ter conquistado. Sim, ele subiu seu símbolo como o melhor em todos os seus desafios e agora ele é digno de um tesouro supremo. Ele recebe o item brilhante e para fugir de todas as pessoas que querem o conhecer, o Bai jogou seu casco de tartaruga para longe e quando todos olharam para o objeto voando, ele correu para o meio do mato e todos começaram a persegui-lo. Durante a sua fuga, ele viu uma guerra se iniciar entre as pessoas que queriam o caçar e aqueles que queriam o defender. No fim, a guerra foi interrompida por um imortal e o Bai acidentalmente caiu de um penhasco. Felizmente, o seu tesouro supremo continuou intacto, mas quando ele foi o pegar, ele acabou dando mole para um pássaro que acabou engolindo o tesouro, que era uma pílula da imortalidade. Após obter tal poder, o pássaro se transformou em uma criatura lendária e saiu voando. Já o Bai ficou lá triste por ter perdido o maior tesouro que ele já obteve na sua vida. Depois disso, alguns meses se passaram e o Bai continuou se dedicando ao cultivo, pois ele quer a todo custo recuperar seu tempo de vida perdido. Depois de 89 dias treinando, ele finalmente chegou perto da evolução desejada, mas a dor e a sua pele se rasgando sempre o fazem interromper o treino pela metade. Para piorar tudo, durante esse treino, o Bai sente muita fome e após ficar sem nada para comer, ele tentou comer um pedaço de bambu verde, mas isso não deu certo. Ele reflete sozinho, dizendo que se não fosse aquela galinha espiritual, ele já teria alcançado os seus 100 anos de vida a mais. Irritado, o Bai decide se vingar das galinhas. Então, de noite, ele coloca o seu plano em ação e rouba várias galinhas. Depois dele cometer esse crime várias vezes, a Zou Shinki, aquela que foi superada pelo Bai, pediu ajuda de todos para encontrar aquele que está roubando as galinhas. Acontece que o rabo espiritual dessas galinhas é usado para criar remédios, e o ladrão está prejudicando a criação de tais medicamentos. Ao ouvir isso, todos ficam doidos para capturar o ladrão, e o Bai fica chocado por ter cometido crimes tão graves. Ela oferece até mesmo um pingente como recompensa para quem encontrar o ladrão. Então o Bai tem uma ideia, mas quando ele tenta dar um passo à frente, uma outra pessoa deu uma ideia, que foi rapidamente destruída pelo Bai, e logo em seguida, o Bai disse que todos deveriam se unir para encontrar o ladrão e proteger as galinhas. As lindas palavras do Bai alcançaram o coração de todos, incluindo os velhos e os recém-nascidos. Assim, a Zou Shinki aceita criar esse grupo e define o Bai como líder da busca pelo ladrão. Infelizmente, nosso personagem principal não para de cometer seus crimes e usa sua posição para se alimentar de mais e mais galinhas. No entanto, ele é pego cometendo o ato, mas ele finge quase ter pego o ladrão. E no fim, a única coisa que ele conseguiu foi encontrar a galinha morta. Ele, com as suas mãos cheias de sangue da galinha, realiza uma atuação dramática que salva sua vida e ainda o faz conquistar o nobre coração da Zou Shinki, que além de o confortar, ainda dá a ele o prêmio que ela havia prometido. Depois de quase perder o seu lugar como cultivador, qualquer um pensaria duas vezes e pararia de roubar as galinhas, mas o Bai se manteve firme, roubando todas as galinhas que ele conseguia para ultrapassar os seus limites na cultivação da imortalidade. Ao mesmo tempo que ele se alimentava diariamente de galinhas, ele também fingia reforçar a segurança das fazendas. Assim ele se mantém roubando as galinhas e treinando, até que certo dia alguém o ataca em sua fazenda de bambus. Mas graças a todo o seu treino, o Bai consegue se defender perfeitamente de todos os ataques, mas ele sente que engordou um pouco, e por isso ele está um pouco mais lento. Após sobreviver aos ataques, o Bai é elogiado por aquele homem que o trouxe para cima das montanhas. Afinal de contas, o garoto cultivou até obter uma pele mais firme que o aço. Ao ver, o Bai tenta abraçar o homem chamado Lee, mas ele se afasta e comenta sobre o peso do Bai ter sumido, sendo que a arte da imortalidade que ele está praticando faz a pessoa passar uma fome mortal. O maldito do Bai mente até o fim, dizendo que não foi ele. Então o homem, que ele chama de Tio Lee, usa seu poder para remover a alçada das galinhas que o Bai usou como fertilizante. No fim, o miserável do Bai fez rir, admitindo que ele estava errado e que iria mudar. No entanto, pedir desculpas não deu certo e ele foi punido, sendo jogado no Vale das 10.000 Cobras. Após ser jogado nesse lugar, o Bai ficou chorando e implorando para que o Tio Lee o perdoasse. Ele corria e gritava sem parar, até que o Tio Lee não aguentou mais ouvi-lo e decidiu o dar uma oportunidade. No futuro, um campeonato irá acontecer e o Bai terá que se classificar entre os 5 melhores, senão ele irá ficar pelo resto da sua vida vivendo no Vale das 10.000 Cobras. O Bai tenta dizer que ele não é forte o bastante para isso, mas ele não tem opção, ou ele faz isso ou vive com as 10.000 cobras. Após retornar para casa, o Bai retorna aos seus treinos, dessa vez tentando obter técnicas para derrotar inimigos poderosos. Ele tenta aprender uma técnica para levantar coisas pesadas. Ele se esforça bastante e logo percebe que falta
algo. Então ele se lembra de uma missão onde ele deve entregar alguns bambus para receber algumas pílulas. E então, depois de comer bastante pílula da evolução e treinar incansavelmente por dias, o Bai finalmente domina a técnica de levantar algo pesado com a sua energia espiritual, deixando até mesmo um jarro cheio de água cair em cima dele e o matar. Durante a noite vemos que o Bai está com medo de falhar, mas ele não tem o que fazer, além de treinar arduamente. No dia seguinte ele acorda e percebe que o seu quarto inteiro está vazio. O Bai pensa que foi roubado, mas logo se lembra que durante a noite ele fez algumas coisas estranhas, e o modo como ele usou o seu poder enquanto dormia o encheu de motivação para lutar. Então a cena corta para a arena, onde as batalhas mais loucas irão acontecer. Lá várias pessoas fracas e fortes estavam se apresentando antes da batalha começar, mas o que mais importa é essa linda moça chamada Du Lingfei. Ela obviamente chama a atenção de todos com a sua beleza. Todos seguem conversando e elogiando uns aos outros. O torneio estava prestes a começar e o Bai estava fazendo um estoque de itens para aumentar a sua longevidade. No entanto, o tio Li começou a invocá-lo, pois se ele não aparecesse, ele não iria poder participar da luta. Assim, o Bai chega no meio do lugar voando, caindo de cara no chão. Ele tenta explicar ao mestre do pico, que no caso é o tio Li, que ele não terminou de se preparar. E o fato dele se comunicar assim com o mestre do pico faz com que todos pensem que o Bai é um parente do grande mestre do pico. A Du Lingfei estende a sua mão e oferece sua ajuda ao Bai. E obviamente a beleza e a gentileza dela acabam deixando aí o Bai todo coradinho. E no momento em que o Bai iria pegar a mão dela, um homem gigante pegou a mão dele e o machucou. Tudo isso porque para ele e várias outras pessoas, a Du Lingfei é uma mulher que não deve nem mesmo ser encostada por um garoto inferior como ele. Mesmo que todos falem isso, a linda moça deixa o Bai segurar a mão dela, e por nervosismo, ele segura a mão dela por tempo demais. Então, quando as batalhas foram ser organizadas, o Bai iria recuar para ser o último a lutar, mas ele acaba sendo ameaçado e forçado a lutar em primeiro pelo tio Li. Mas nessa competição não são assim que as coisas funcionam. Aqui todos eles devem pegar uma bola que está dentro de um saco, posicionada na frente deles, e os oponentes serão escolhidos de maneira bem fácil. O que pegar o número 1 lutará com o número 2, o 3 com 4 e assim por diante. Obviamente, a atitude inofensiva, mas sempre imprevisível do Bai deixa esse homem barbudo enojado. Ele, no caso, é aquele cara que estava realizando um exame no portão, que queria punir o Bai, mas não sabia uma regra para fazer isso. Assim, vemos o Bai metendo a mão na sacola e pegando o número 12, o que significa que ele não vai precisar lutar primeiro. A primeira luta foi entre dois figurantes que deram tudo de si, mostrando suas habilidades. O perdedor da primeira partida ficou todo surrado, por isso o Bai começou a usar os itens de aumentar a imortalidade que ele preparou com antecedência. Essa competição de lutas é tão desbalanceada que até mesmo esse homem velho, que deveria apenas supervisionar as batalhas, acaba participando das paradas. Depois a Du Lingfei foi lutar, e como ela é muito superior ao seu inimigo, ela resolveu ficar se esquivando infinitamente do inimigo, e depois o derrotar usando a sua faixa roxa recém-invocada. Assim, a vez do Bai lutar chegou, mas ele estava tentando fugir. No entanto, o tio Li não deixou isso acontecer e o botou para lutar. Então, em frente ao seu inimigo, o Bai tenta pedir para que o cara pegue leve, mas ele primeiro zomba da sua panela de tartaruga, e depois o ataca com tudo que ele tem. O primeiro golpe, o Bai conseguiu defender, mas o segundo golpe veio tão rápido que ele apenas fechou seu olho e se defendeu. Então, quando ele abriu seu olho, ele viu que o inimigo estava caído no chão. Acontece que após se defender, ele soltou seu casco de tartaruga, e o casco voou na cara do inimigo, nocauteando. Por conta dessa vitória pouco honrosa, todos ficaram criticando o Bai. Então, ele foi obrigado pelos superiores a deixar os seus utensílios de fora das próximas lutas. Nesse momento, o Bai começou a remover muitas coisas de dentro da sua cueca, e foram tantas coisas que ele tirou que um superior velhinho ficou rindo sem parar, e até mesmo elogiou a audácia do Bai. Assim, a segunda rodada de luta se inicia, e o primeiro a lutar é aquele velho barbudo, e o oponente dele acabou sendo o Bai. Ao perceber que o seu inimigo é um homem mais poderoso, ele ficou perguntando se ele foi abandonado pelos deuses. Então o inimigo começa a o provocar, mas o Bai é tão medroso que ele não tem nem mesmo coragem para olhar para o inimigo. Ele fica de costas para o inimigo, e ele só não é atacado pois o inimigo é experiente, e tem medo de ser pego por alguma armadilha do Bai. O tempo que o Bai conseguiu fingindo ter algo em mente, ele usou para pensar em possíveis técnicas para derrotar esse inimigo, mas no fim ele não achou uma solução para esse seu caso, e resolveu implorar, agarrando a perna do cara e dizendo que ele é fraco demais para o derrotar. Ele chora tanto que o seu inimigo o deixa atacar primeiro, mas o Bai usa a piedade do seu inimigo para enrolar a batalha por 4 longas horas, fingindo que iria preparar um ataque, e no momento em que ele deixa sua espada cair, o inimigo ataca, pois para ele isso contou como um ataque. Em resposta a isso, o Bai começa a fugir e chorar como sempre, mas dessa vez o inimigo não pretende ter piedade dele. O Bai se defende, usando vários amuletos da defesa perfeita, mas quando eles acabam, o Bai realmente fica em uma situação difícil, mas o amuleto que ele recebeu de presente e ele refinou várias vezes o salva. O inimigo irritado usa o seu sangue em sua espada de refino nível 2 e se prepara para golpear o Bai com uma técnica poderosa de sangue. Ele, com medo de morrer,
revida o ataque usando a sua espada refinada do nível 3, e por incrível que pareça, o ataque do Bai acaba sendo superior ao ataque do homem mais poderoso da competição. Isso obviamente chama a atenção dos superiores. O inimigo se recusa a perder, mas ele acaba perdendo. Bem perto dali, vemos que mais um superior do cultivo apareceu ali para observar a criança que o tio Lee pegou no mundo inferior. Após ela aparecer, o sorteio acontece novamente e o Bai acaba pegando o último número, o que o deixa sem um oponente. Logo, ele terá que enfrentar o último colocado. A próxima luta foi da Du Lingfei contra um figurante poderoso. Eles tiveram uma batalha realmente digna e foi elogiada por todos. O figurante era realmente habilidoso em vários termos, mas ele acabou sendo derrotado pela Du Lingfei usando uma técnica básica de ocultar sua presença com uma nuvem de fumaça e ameaçando seu inimigo com um golpe mortal. Assim, ela vence sua batalha, sendo muito mais experiente. Após ver a batalha épica da garota, o Bai corre e diz para ela descansar, pois assim que a batalha deles começar, ele irá desistir, pois ele não consegue a derrotar. Essa fala irrita a Du Lingfei e ela diz que ele só chegou a essa colocação usando artefatos e tendo bastante sorte. Ela e todos que ouviram as palavras do Bai o entenderam mal, achando que ele estava zombando da Du Lingfei, sendo que ele realmente pretendia desistir. Ele já estava colocado em 5º lugar, então a sua vida estava garantida. A Du Lingfei então diz a ele que se ele desistir da luta, ela nunca irá o perdoar por tal atitude. Dito isso, o dia passa e a noite começa a reinar. As luzes do local são acesas e a batalha final agora entre o Bai e a Du Lingfei está prestes a começar. A batalha se inicia com a Du Lingfei partindo para cima dele, dizendo que só precisa de um ataque para o derrotar. Então, quando ela encosta sua espada no corpo do Bai, ele tenta retrucar com a habilidade de destruir a garganta do seu inimigo à distância, mas ele erra o alvo e acaba sendo atingido no meio do peito pela espada da Du Lingfei. Após ser atingido, o Bai começa a perder a consciência e até murmura dizendo que ele não deve ser bom bastante para ser um imortal. Todos pensavam que o Bai havia morrido, mas ele não morreu, pois ele estava usando 2 armaduras no peito. No fim, devido ao seu Ki estar esgotado, a Du Lingfei acabou desmaiando e assim o Bai acabou sendo o vencedor dessa competição. No entanto, ninguém queria aceitar esse resultado, nem mesmo a própria Du Lingfei, que acordou rapidamente após o seu desmaio repentino. Ela insistiu que o Bai lutasse novamente com ela e até mesmo ofereceu seus artefatos especiais em troca se ele a derrotasse. Ele tentou recusar a todo custo, com medo de receber um golpe fatal dessa vez, mas a Du Lingfei resolveu o desafiar em uma luta sobre o conhecimento de plantas e vegetais, e como essa é a especialidade do tio Lee, ele decide realizar esse teste, invocando uma planta espiritual composta de várias outras ervas. Logo, o primeiro que descobrir todas as ervas que são usadas nessa planta espiritual irá ganhar o teste. O teste se inicia com os dois avaliando calmamente as plantas, e o Bai fica bastante focado e até mesmo chega a julgar a qualidade da planta espiritual. No fim, a Du Lingfei consegue identificar 8 plantas sendo usadas, sendo essa uma pontuação muito boa. No entanto, o Bai conseguiu identificar todas e até mesmo citou o modo como elas podem ser usadas para criar uma planta espiritual desse porte. Assim, ele obviamente ganhou com maestria esse combate e obteve os itens que a Du Lingfei ofereceu em troca da segunda competição. Alguns dias depois, vemos ele treinando usando todos os itens que ele recebeu, e eles realmente o ajudaram a aumentar bastante o seu nível no cultivo. Do nada, o Bai recebeu uma visita do seu primeiro rival do mundo espiritual, mas ele está diferente agora. Ele mudou bastante, graças à surra que o Bai deu nele. Então, além de agradecer o Bai por tê-lo feito mudar sua atitude, ele também avisou ao Bai que aquele supervisor maluco ainda está de olho nele, e o pior de tudo é que o supervisor agora está usando seus contatos com alguns superiores para formar uma aliança contra o Bai. O seu antigo inimigo, além de ter mudado bastante, também o ajudou, o ensinando a ganhar 100 anos de vida de uma forma mais fácil. Resumidamente, o Bai pode tentar refinar aquelas pílulas de cultivo ele mesmo. Caso ele consiga atingir um alto nível de refino, mais altas são as chances da longevidade dele aumentar. Após obter essas informações, o Bai passou a se focar no refino de pílulas, e apenas alguns dias ele conseguiu refinar algumas a um nível bem alto sozinho. Realizar tal feito fez com que ele se tornasse cada vez mais famoso, e rapidamente uma multidão de pessoas querendo receber a ajuda dele se formaram em sua porta. O Bai ajudou cada uma dessas pessoas, explicando métodos eficientes para eles melhorarem suas habilidades no cultivo. E no fim, a Hou Xiaomei ficou para elogiá-lo pelo seu trabalho e dizer que ele tem sido mais útil para todos que os próprios anciões. Do lado de fora da casa do Bai, o supervisor e aquele maldito idoso perdedor estavam observando o Bai, prontos para armar alguma coisa para acabar com a vida dele. De volta ao Bai, a Hou Xiaomei estava segurando a mão dele, dizendo que se um dia ele evoluir e for para outro lugar cultivar, ele nunca deve se esquecer dela. Ela reforça o seu desejo de ser amiga dele, dizendo que deseja receber cartas regulares dele. Nesse exato momento, o Shu Baokai aparece e vê os dois nessa cena. Então ele fecha a porta e recua, mas o Bai o chama. Ele entra e avisa ao Bai que ele deve fugir. Dito isso, ele leva o nosso personagem principal para o lado de fora. Mas agora já é tarde demais, pois pelas ordens do salão de execução, ele está sendo convocado para depor, o que deixa o Bai completamente chocado e sem reação, pois ele acha que irá morrer ou algo do tipo.